Bom dia, somos acadêmicos do curso de farmácia, na disciplina de Farmacologia 2. Então, hoje vamos apresentar o trabalho sobre antiepiléticos. Somos do grupo, nossos nomes são Alan, Beatriz, Loise e Marina. A epilepsia é uma doença cerebral crônica causada por diversas etiologias e caracterizada pela recorrência de crises epiléticas não provocadas. Esta condição tem consequências neurológicas, cognitivas, psicológicas e sociais e prejudica diretamente a qualidade de vida do indivíduo afetado. É a principal emergência neonatal relacionada a maior risco de morbidades como morte súbita, atraso de desenvolvimento, mas essas especialmente quando a epilepsia não está controlada. É importante dizer que aproximadamente 10% não alcança controle adequado das crises, mesmo com tantas medicações antiepiléticas. Já com diagnóstico e tratamento precoces, há melhora na sobrevida e na qualidade de vida. A fisiopatologia da epilepsia se baseia em um desequilíbrio entre os mecanismos de excitação, glutamato, inibição, GABA, do sistema nervoso central. Isso ocorre devido à perda seletiva de neurônios GABAérgicos, inibitórios. Dessa maneira, podemos concluir que ocorre excitação excessiva pelo glutamato ou falta de inibição pelo GABA. As crises epiléticas, quanto mais demoradas ou mais frequentes, aumentarão muito a quantia de glutamato na fenda sináptica, o que provoca excitotoxicidade e pode levar a dano neuronal. Além de que, essas crises provocam alterações nos receptores GABA, entre outras coisas, que seriam os protetores ou inibitórios. Os fármacos anticonvulsivantes atuam através de um ou de vários dos seguintes mecanismos: bloqueio dos canais de sódio, aumento da inibição GABAérgica, bloqueio dos canais de cálcio ou ligação à proteína SV2A da vesícula sináptica. E eu vou falar alguns dos medicamentos em ordem que eles foram lançados, começando pelo fenobarbital, fenitoína, clonazepam, valproato, felbamato, gabapentina, lamotrigina, topiramato, tiagabina, levetiracetam, oscarbazepina, zonisamida e pregabalina. Temos um caso clínico aqui, onde o paciente é um bebê de 1 ano e 1 mês, e a queixa principal é a crise convulsiva, então. Nos seus exames clínicos, apresentou plaquetas de 434, sódio de 133, e os seus antecedentes patológicos de 1 mês atrás, pneumonia aspirativa, onde ele teve a primeira crise convulsiva. 10 meses atrás, ele teve uma crise convulsiva febril. Nega doenças exantemáticas e pais e irmãos são saudáveis. O histórico da doença, a mãe se refere que há cerca de 9 dias a criança recebeu o diagnóstico de otite média aguda à direita, fez uso de amoxicilina por 9 dias, evoluindo com melhora do quadro, permanecendo febril por 6 dias. Afebril por 6 dias. Em 11/6, refere pico febril de 38,1, que cedeu com o uso de ibuprofeno. No período noturno, apresentou um novo pico febril de 39,9, associando a crise convulsiva, desvio conjugado do olhar, tremor de extremidades. Epilepsia é muito comum, então, em crianças. Ele acomete, então, de 3 a 5% das crianças, essa doença. É a primeira crise que ocorre geralmente após uma infecção viral nas primeiras horas da manhã ou no início do sono. A pediatra, então, ela tem o papel de afastar ou confirmar a presença de distúrbios subjacentes que queiram
tratamento a longo prazo. Os antiepiléticos baseiam-se, então, em reduzir a estabilidade do tecido neuronal, levando a um tônus inibitório. Os principais mecanismos de ação dos anticonvulsivantes existentes no mercado incluem os processos de bloqueio dos canais de sódio, dependente de voltagem, bloqueio dos canais de cálcio, potencialização da inibição GABAérgica, estimulando a abertura dos canais de cloreto, e antagonismo dos receptores glutamatérgicos. Temos uma imagem elucidando o mecanismo de ação da fenitoína, onde há uma inativação dos canais de sódio. Os antiepiléticos atuam com dois principais mecanismos de ação, onde é ou diminuir o estresse oxidativo, ou a inibição dos canais de GABA. Se tem, então, controle de crises epiléticas e se tem uma neuroproteção. O canabidiol possui a habilidade de facilitar a sinalização dos endocannabinoides por intermédio do bloqueio da recapitalização ou hidrólise enzimática da anandamida. Apresenta baixa afinidade pelos receptores CB1 e CB2, porém sugere-se que a capacidade do canabidiol de ampliar a biodisponibilidade da anandamida. Então, os antiepiléticos atuam no nosso sistema nervoso central e, com isso, eles podem induzir alguns efeitos colaterais, entre eles neurocognitivos, motores e comportamentais durante a exposição do fármaco, que é logo que tu toma, como tontura, sedação, comprometimento do equilíbrio e alteração do humor. Evidências também crescentes sugerem que a exposição a alguns antiepiléticos durante um período crítico, do tratamento pode induzir déficits neurodesenvolvimentais transitórios ou de longa duração nos domínios cognitivos, motores e comportamental. Então, devido a essa exposição crônica, e de uso prolongado da medicação, o nosso sistema nervoso central ele também sofre por essa exposição ao fármaco. Então, ao mesmo tempo, convulsões que não são controladas podem levar a resultados adversos referente aos medicamentos e desenvolvendo problemas neurológicos e outras complicações médicas. Fica então difícil distinguir se é um efeito da droga ou se é o efeito da epilepsia referente ao nosso paciente. Fármacos, então, que estão há mais tempo no mercado, seguem pelos médicos sendo o de primeira escolha em relação ao tratamento, devido ao seu mecanismo bem concretizado e aos seus efeitos colaterais também, que estão bem descritos na literatura, o que é bem importante na hora do diagnóstico. Estão as nossas referências e nosso muito obrigada.